O assunto de hoje na TV Hemocentro é o sono. Ao longo da história da humanidade, nós dormimos menos. E existem vários motivos que o professor Alan vai contar pra gente. O que é que faz com que a gente durma menos, além do pagamento de contas? Professor, qual é a evolução dessa história? Então, a gente pode colocar uma linha temporal, né, e a gente colocar alguns marcos, né, que foram importantes nessa redução do tempo total de sono. O primeiro marco foi a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a gente começou a trabalhar em turnos. Então, até antes da Revolução Industrial, você só trabalhava com a luz, né, a luz natural, a luz do dia. Com a Revolução Industrial, houve a necessidade, houve a implementação do turno noturno com luz artificial por lamparina. Então, nesse momento, começou a se trabalhar de dia e de noite. Ou seja, aumentou o tempo total de vigília, o tempo de trabalho, logo se diminuiu o tempo de sono. Além disso, na Revolução Industrial tinha aquela história de um pouco de exploração do trabalho, mas enfim, estava associado também um ambiente de sono muito inadequado, né, em que as pessoas não tinham a higiene adequada relacionada à sua habitação, né, não tinha um controle quanto à temperatura, né, então eles podiam, em momentos da vida muito quente, outros momentos do ano muito frio. Então a Revolução Industrial foi um marco importante por conta do aumento do tempo de vigília. Após isso, teve a gente pode dizer, a lâmpada elétrica, a luz elétrica e a lâmpada elétrica. Isso talvez foi um marco bastante importante. Isso foi no final de 1800. Né? Então, tanto Thomas Edison, né, enfim, com a descoberta da luz elétrica, a gente pôde observar que a gente pôde controlar melhor a luz. Se antes com a lamparina você teria 1 hora, 2 horas habitualmente no máximo de luz artificial, com a lâmpada você poderia ter a noite inteira. Você poderia ter 12 horas a mais de controle de luz. E o ser humano, né, utilizou esse tempo maior de exposição à luz para atividades relacionadas ao trabalho de novo, por conta da Revolução Industrial e algo que se perpetuou relacionado ao trabalho, mas também começou a utilizar para lazer. Né? Então a gente ficava mais acordado para conversar, ficava mais acordado depois com o advento do rádio, e depois ficou mais acordado ainda com o advento da televisão. Então, a televisão foi outro marco importante na mudança de padrão de sono, em que daí, no período noturno, as famílias começaram a se concentrar para ter um momento de lazer vendo televisão, e isso de novo, você trabalhava de dia, via televisão à noite, e você reduzia o tempo total de sono. Mais recentemente, a partir da década de 1950, mas depois de 1990, houve o advento da informática, na década de 50, 60 e 70, e depois o advento na década de 90 da internet. Isso, de novo, teve um impacto muito importante para o sono. Né? Então, com o advento da internet, a internet veio, de novo, 2 aspectos. Do ponto de vista laboral, auxiliando no trabalho, tudo isso, mas também veio do ponto de vista de lazer, em que as pessoas inicialmente na internet usavam chat, né, ficavam conversando à noite, depois jogos online, né, e outras atividades afins. Mais recentemente, nesses últimos 5 anos, a gente teve o advento do smartphone e do tablet, né, junto com a internet. De novo, né, a gente teve mais uma atividade a ser feita, né, com luz, né, e de novo, o que a gente observa? Você trabalha de dia, à noite você pode ver televisão, ouvir um som, você vai na internet, mas é bem possível que, principalmente as gerações mais novas, que a última atividade que ela vai fazer antes de dormir seja abrir o smartphone e dar uma olhada no Facebook, no Instagram, a última coisa que foi postada ali, né, e depois vai dormir. Né? E o que se observou, e tem estudos demonstrando isso, é que essa nova geração dessas crianças que utilizam essas mídias sociais, as que utilizam essas mídias sociais têm um tempo total de sono próximo de meia hora a menos do que aquelas que não utilizam. Né? E provavelmente está associado a esse comportamento mesmo, né? Novo, recente, né? Que é relacionado à computação, internet e as mídias sociais mais recentemente. Então, professor, lá na época do Homem das Cavernas, então a média, vamos dizer que de sono fosse de 9 horas, né? Porque começava a anoitecer, ia para dentro da caverna, dormia, o sol começava a raiar, saía para a caça. E o senhor contou toda essa evolução da Revolução Industrial, luz elétrica, informática, smartphone. Então tudo isso compõe um número menor de horas dormidas, de sono. O cérebro avançou, se eu estou colocando a palavra avançou, mas talvez não seja a correta. Ele avançou para se adaptar a essa nova realidade, ou não tem jeito, o cérebro não vai se adaptar a essa nova realidade de horas menor, quantidade menor de horas dormidas? Não, a gente pode pensar agora do ponto de vista de evolução e sono, tá? Então, a gente partindo da evolução natural de Darwin, né, de pressão evolucionária, alguns conceitos, a gente pode dizer que essa redução do tempo total de sono, do ponto de vista temporal, é muito curta. E a gente não foi, com certeza, até o momento, a gente não foi selecionado, tá, para dormir do ponto de vista saudável com menos do que 8 horas de sono.
Ou seja, de maneira geral, todos nós que dormimos menos de 8 horas, nós vamos ter prejuízo. A gente consegue se adaptar parcialmente a essa redução do tempo total do sono, mas essa adaptação ela não é consolidada, ela não é total. Tá? Então, porque a janela temporal para que ocorra essa adaptação ainda é muito curta, a janela temporal para que ocorra essa seleção é muito curta. Né? Lembrando de quando eu estou conversando com os alunos. Quando eu vou conversar com meus avós trabalhavam no campo. Eles estavam 5 horas, eles estavam em casa, 7 horas, 8 horas no máximo, estavam todos dormindo. E 4 horas da manhã estavam saindo da cama. Eles ficavam 9 horas na cama, dormiam próximo de 8 horas. Né? Então, e viviam, enfim, tinham suas atividades. Os pais dos meus avós, ou seja, meus bisavós, também dormiam próximo disso, próximo de 8, 9 horas. E todos os antepassados que foram antes deles. Né? Ou seja, nessa geração do meu pai, minha e do meu filho, nessas últimas 3 gerações, é que a gente houve essa redução importante do tempo total de sono. E isso, do ponto de vista de evolução natural, não é possível adaptação, uma seleção natural para esse tipo de adaptação quanto a 8 horas de sono. Bom, especialista como o senhor é na área, que desenho o senhor faz para o futuro se a luminosidade chama tanto a atenção? Então, eu vou falar um aspecto que talvez pode até fugir um pouco do que a gente vem conversando, mas é algo que eu acho que é importante. Né? Algo que eu acho bastante importante em relação ao sono é a educação relacionada ao sono. E a educação relacionada ao sono ela não está também só nas escolas médicas. Né? Não sou eu que tenho que fazer isso. A educação relacionada ao sono eu acho que vai até para a educação básica. Né? Eu tenho um filho que hoje está um pouco maior, mas eu lembro quando ele estava no ensino fundamental, ele estava no 4º ano, e daí ele veio lá com uma matéria dizendo de pirâmide alimentar, né? O tanto de carboidrato, de proteína, de frutas e verduras, e eu achei aquilo muito adequado. Né? Depois ele veio falando até de alguns sistema cardíaco, endócrino, eu achei aquilo um pouco demais. Mas em nenhum momento dele, durante o ensino fundamental, houve qualquer orientação quanto a boas práticas relacionadas ao sono. Né? E isso deve ser orientado. Então a criança, desde pequena, a gente deve informá-la a respeito das boas práticas e exercitar essas boas práticas, respeitando os horários adequados de dormir, né, comportamentos adequados relacionados ao sono, e isso não tem custo nenhum. Isso é apenas educação, e isso tem um reflexo muito grande. Né? Hoje, o que a gente observa é que não existe qualquer educação desse tipo. Aliás, ocorre o contrário. Na nossa sociedade, se valoriza aquela pessoa que dorme pouco. Né? Aquela pessoa que dorme 4, 6 horas é aquela pessoa que a gente inveja, e gostaria até mesmo de ser. Né? Mas a gente não deveria ser assim. A gente deve valorizar tempo total, aquela pessoa que dorme 8 horas e, enfim, se sente bem com 8 horas. Aquela que dorme 9 horas, a gente deveria respeitar o tempo total de sono de cada um. Isso do ponto de vista de saúde individual é importante, do ponto de vista de saúde pública isso também é importante. E ninguém sai perdendo se nós valorizarmos o sono nesse aspecto. Né? Eu particularmente acho que deve começar desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Professor, nós vamos para o intervalo, mas gostaria que o senhor respondesse rapidinho esta. Se existe um tempo correto, que é de 8 horas, para se ter uma boa noite de sono, existe um limite máximo e um limite mínimo? Vai responder já? Uhum. Tá. O que vamos tentar fazer um exercício contigo, tá? Deve acontecer um outro dia que você dorme mais do que você fica na cama mais do que o necessário. Né? Então vamos supor, você foi deitar às 10 da noite do sábado e ficou até às 11 da manhã no domingo. Uhum. Depois que você acordou, como é que você está se sentindo? Mal. Mal por quê? O que você sente? Não é nem sonolência, mas um corpo pesado, raciocínio lento. Isso, é isso mesmo. Então o corpo, quando a gente dorme menos do que o necessário, é aquilo que a gente comentou antes, privação do sono e as consequências. Quando a gente fica na cama mais do que é o necessário, o corpo também sinaliza. Então ele vai dar uma redução, ele vai dar uma lentificação psicomotora, ou seja, a gente vai pensar um pouco mais lento, nossas reações motoras vão ser mais lentas, e a gente vai ter que a gente chama de reação fibromiálgica. O corpo vai ficar todo dolorido. Né, isso indicando para a gente mesmo, olha, esse dia você exagerou, você não precisava ficar tanto tempo dormindo, tanto tempo na cama. Então o corpo ele sinaliza quando dorme pouco, né, com sonolência, com cansaço, mas quando dorme muito com essa sensação fibromiálgica, dor no corpo e com pensamento lentificado. Né? Isso varia de pessoa para pessoa? Varia pessoa para pessoa, isso é variável. Tanto o mínimo quanto o máximo? Quanto o máximo. Algo sempre próximo de 8 horas, né, pessoas com 7 horas e meia, 7, 9 horas, mas a gente vai ter que, com aquele exercício que nós comentamos anteriormente, a gente deve determinar qual é o nosso tempo total de sono adequado. Eu estou conversando com o professor Alan, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nosso assunto de hoje é o sono. E nós vamos para o terceiro bloco. E o professor vai dar dicas do que é que nós devemos fazer para poder dormir melhor.